Olá meus amigos, vida boa, tudo bem? Vamos começar aqui então a nossa explicação sobre a estratégia mais aguardada até agora, que é como é que a gente pode maximizar a restituição de imposto de renda, beleza? E aqui hoje eu fiz um vídeo um pouco mais completo, mas não tanto no detalhe, tá? Aqui eu vou mostrar a essência da estratégia. Se vocês acharem que vale a pena detalhar, vocês me dão um ok, me mandam lá um direct, enfim. Manda nem que for um sinal de fumaça para eu saber que foi útil para vocês esse conteúdo e que vocês querem mais detalhe, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai ter que usar aqui a tela do meu computador, porque é uma estratégia um pouco mais elaborada, mas que pode dar um bom resultado no final, beleza? Então bora lá então, sem perder tempo aqui. Então vamos lá, hoje então a ideia é para a gente falar sobre imposto de renda, tá? E aí, para a gente falar sobre imposto de renda, vamos entender um pouco de como é que é o funcionamento básico do imposto de renda, tá? Como é que a Receita Federal chega então no valor que a gente precisa pagar, né? Ela pega a nossa renda bruta tributada, né? Se você é um servidor público, você já tem um desconto na fonte. Se você tem uma carteira assinada CLT, você também tem um desconto na fonte, tá? Se você é um empresário que tem uma empresa que ela recolhe que você recebe através de Prolabore, você também teria a retenção do imposto de renda na fonte, tá bom? E aí, a obrigação do imposto de renda, ela é de competência mensal, né? Então, todos os meses a gente tem que apurar a renda tributada e fazer o recolhimento daquele mês. O que acontece? Já aqui desmistificando um pouco o imposto de renda para a maioria, tá? É muito comum a gente falar, como é que foi a sua declaração de imposto de renda desse ano? O que eu quero levar aqui em pauta é o seguinte, a gente faz todos os anos, ali mais ou menos entre março e abril, uma declaração de ajuste do imposto de renda declarado no ano anterior, tá? Então, todos os meses a gente deve apurar o imposto. O que acontece chega em março, abril, a gente faz um ajuste, né? Uma revisão para saber se a gente vai ter mais imposto a pagar ou se a gente vai ter restituição a receber da Receita Federal. Mas Pedro, por que acontece isso? Por alguns motivos. Um deles é o seguinte, você pode ter duas fontes pagadoras, né? Por exemplo, você é um servidor do Estado e é professor da Universidade Federal, por exemplo. Você teria duas fontes de renda. E normalmente essas fontes de renda não se comunicam. Então, onde que elas vão comunicar? Lá na declaração de ajuste. Então, quando você soma as duas rendas, você possivelmente vai ter um imposto a pagar aí adicional, tá bom? Isso é um dos motivos, tá? Outros motivos é que para a Receita Federal apurar de fato o seu imposto a pagar, ela te permite algumas deduções. Então, ela apura a sua renda bruta, reduz as suas despesas permitidas e aí sim a gente chega no saldo a tributar. O que acontece é o seguinte, ao longo do ano você vai tendo algumas despesas que a Receita Federal permite você deduzir, só que ela não sabe. Então, quando chega em março, abril, a gente mostra para ela a receita, olha, eu aqui tenho um médico fulano de tal, eu aqui tenho a escola do meu menino, eu aqui tenho um plano de saúde, eu preciso que você abata esse valor. Então, por isso que a gente chama de ajuste. E quando você tem despesas a apresentar maiores do que a renda que você tem a apresentar, normalmente acontece aí uma restituição, tá bom? Então, a nossa aula de hoje, a nossa estratégia é muito com base nisso. Como que eu aumento as minhas deduções permitidas, tá? Hoje a gente vai focar nisso, beleza? Então, a Receita Federal pega a nossa renda bruta, desconta as deduções que são permitidas por lei, chega no saldo a tributar. Se naquele ajuste o saldo a tributar foi maior do que o que eu apurei mensal, eu tenho imposto a pagar. Se o saldo a tributar é menor, então eu tenho um valor a restituir, eu tenho dinheiro que a Receita Federal vai me pagar, tá bom? Então vamos lá então. Quais são as despesas permitidas para a gente fazer as deduções? Então quais são as deduções permitidas? O nome melhor, dedução. A primeira é dependentes e alimentados. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu aqui tenho dois meninos, um de 3 anos e um vai fazer 1 ano agora, de 11 meses. Eles são os meus dependentes. Então, por ano, eu posso abater na minha renda tributada um valor de R$ 2.265 por dependente. Então, só o fato dele ser meu dependente, a Receita Federal já me dá um benefício de fazer essa dedução, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma renda bruta tributável de R$ 100 mil, então, como eu tenho 2 meninos, no final, na declaração de ajuste, a minha renda não é R$ 100 mil a ser tributada. Vai ser 2 vezes 2.275, que vai dar mais ou menos aí 4.500, né? 4.525 mais ou menos. Então, a base de cálculo não é mais 100 mil, é 96 mil quebrados, tá bom? 94 mil e pouco, né?
Então, perceba que todas as vezes que eu adiciono uma nova dedução, a minha base de cálculo vai reduzindo, tá? Então, dependentes alimentados, para quem tem já a rotina de declarar o próprio imposto de renda, isso aqui não tem nenhuma dúvida, é bem pacificado, tá? Segundo ponto que é permitido dedução, pensão, né? Vamos supor que você é aquela pessoa que tem ali, já teve mais de um casamento, tem filhos em outros casamentos, enfim. Você precisa fazer a pensão ali para o seu filho, para a esposa, enfim. Se ela for autorizada aqui em lei, autorizado pelo judiciário, né, for uma pensão ali regulamentada, você pode fazer a dedução desse valor, tá bom? O que vai acontecer é que provavelmente todos os anos a Receita Federal vai pedir para você justificar esse valor e você vai lá, apresenta lá a caixa de pensão e já tudo ok, tá bom? Então isso aqui é um valor mais permitido de dedução. Aí começa a entrar as duas outras opções de dedução que a gente pode começar a criar algumas estratégias. Até aqui eu não consigo fazer nada, né? Dependentes, ou eu tenho ou não tenho, pensão eu pago ou não pago, né? Vamos lá então, as outras duas possibilidades. Despesas autorizadas, né? Então a Receita Federal permite que a gente deduza despesas com educação, com saúde, com previdência social, e aqui eu digo através principalmente do INSS, e também ele permite a dedução com previdência privada, especificamente aquelas chamadas PGBLs, tá bom? Em relação ao primeiro tópico, educação, ela limita aqui, ela fala, você, independente se você paga escola para o seu dependente ou para você mesmo titular 10, 15, 30 mil reais por ano, ou independente do valor, você tem um teto máximo, né, você tem um limite de R$ 3.561, tá? Então aqui é um valor teto máximo. Aqui não tem como a gente criar uma situação diferente disso, porque isso está determinado que tem um valor máximo, tá? Em relação às despesas com saúde, não tem um valor máximo, né? Em teoria você poderia lançar valores muito superiores a esses R$ 3.500, por exemplo, do limite da educação, né? Podendo lançar 10, 15, 20, 50 mil reais. O limite aqui vai ser a sua renda tributada, né? Você não vai poder lançar valores superiores à própria renda, né? Vai ficar um pouco estranho, né? Como é que você recebe 100 mil reais e gasta 150, né? Vai ter que justificar esse gasto adicional, tá bom? Mas aqui então não tem jeito. Aqui a estratégia é consumir o serviço de saúde, solicitar nota fiscal e recibo, tá? Não tem para onde a gente fazer nenhum tipo de estratégia. Em relação à previdência social, também não tem muito mistério, que é você recebeu, por exemplo, você foi um trabalhador autônomo, liberal, fez aí recebimento de renda, né, você recebeu pelo trabalho, né, você vai ser obrigado a recolher pelo menos 20% sobre esse valor, tá? Então esse valor recolhido a título de INSS você pode abater na sua declaração de ajuste, tá bom? Caso você não fez o abatimento mensal, você pode utilizar ela no ajuste anual, tá? E aí, dentro das despesas autorizadas, nós temos aqui a tão famada Previdência Privada PGBL, tá? Então hoje a aula ela vai rodar em cima desse item, Previdência Privada PGBL. Lembra que é o P de Pedro, PGBL, tá bom? É só nesse caso que a gente vai se beneficiar dessa estratégia, tá? Eu vou falar mais à frente sobre essa PGBL, tá? Então, a nossa estratégia ela vai balizar em cima da previdência privada. Vocês vão perceber que eu tenho aqui duas estratégias. Uma muito comum, provavelmente você vai ter ouvido falar por aí, e uma segunda estratégia um pouco mais avançada, vamos chamar assim, tá? E por fim, antes de a gente avançar para a estratégia de fato, a gente pode lançar o famoso livro caixa, que algumas pessoas chamam de carnê-leão, tá? Na nossa declaração de ajuste anual, tá? Quando é que é utilizado o livro caixa? Quando nós realizamos algum tipo de despesa que ela foi derivada de um trabalho remunerado. Por exemplo, eu sou um dentista, exerço meu trabalho num consultório, numa clínica, e aí eu não tenho empresa com CNPJ formalizado. Como é que eu vou fazer para declarar o imposto de renda? Eu vou utilizar o livro caixa, que é a modalidade mais simplificada e que em alguns casos pode ser até a que tem a menor carga tributária, tá bom? Vou lançar minha renda e vou lançar minhas despesas, tá bom? E aí eu posso também lançar esse livro caixa, tá? Então aqui é uma situação mais específica, que não entra no nosso caso a estratégia, mas saiba que é interessante. Então, um parêntese, se você é um profissional liberal autônomo, da área da saúde ou não,
saiba que você, se utilizar bem o livro caixa, pode ser que você tenha uma tributação melhor até do que uma empresa constituída, tá bom? Se você entrar nesse caso, manda para mim um direct que eu vou te mandar um conteúdo super interessante, tá bom? Fechando parênteses, vamos continuar a nossa estratégia. Então vamos lá. Então essa estratégia está focada aqui em previdência privada PGBL, ok? Então vamos lá para a primeira estratégia mais comum divulgada pela internet afora, principalmente por youtubers e influenciadores digitais. Bora lá. Como é que funciona então essa estratégia? Existe um regramento lá no regulamento do imposto de renda que ele fala o seguinte: se você contribuir com a previdência privada no modelo PGBL, você pode deduzir a sua base de cálculo em até 12%. Pedro, traduz para mim. Vamos lá, aqui no exemplo. Se eu tenho uma renda bruta tributada de R$100 mil por ano, então significa que eu poderei investir em PGBL utilizando o benefício de até R$12 mil, né? O que isso vai acontecer? Qual é a consequência disso? Em vez de eu ser tributado em cima de 100 mil, eu vou ser tributado em cima de 88 mil. Perfeito, Pedro? Pedro, então é maravilhoso. Então, eu lanço lá uma previdência privada e tenho uma restituição no meu imposto de renda? Sim. Se você lançar corretamente a PGBL na sua declaração de ajuste, você vai ter uma restituição a receber. Se você está tributado já na casa dos 27,5% ao ano, que é o caso aqui, por exemplo, de uma renda tributável de 100 mil, você irá receber 27,5% em cima desses 12 mil, tá bom? Mas o que acontece? Você não teve isso de graça, né? Não foi uma isenção que você recebeu ali de imposto de renda. Essa estratégia, na verdade, ela chama de uma estratégia de diferimento do imposto. Por quê? Você recebe agora uma parte desse imposto através da restituição do imposto de renda. No entanto, quando você for realizar o resgate da Previdência, você vai ser tributado sobre o valor resgatável, tá? E qual que é o estímulo, então, nessa estratégia? Ele fala o seguinte: se você fizer o resgate no modelo regressivo, que é o que normalmente se indica fazer para essa estratégia, você poderá ter uma diminuição do imposto a recolher, que é dos atuais 27,5%, né? Você está lá na sua declaração paradinho, para 10%. Então você postergou o pagamento do imposto, você diferiu o pagamento do imposto e ainda com a alíquota menor. Em vez de ser 27,5%, você vai ser tributado em cima de 10%. Mas qual é o detalhe? Para chegar nos 10%, você precisa ficar com esse dinheiro investido por mais de 10 anos. Tá? Então ele tem uma tabela regressiva aqui de tributação. Então se você ficar até 2 anos, 35%, se você de 2 em 2 anos, for adicionando 2 em 2 anos a 2 anos o tempo de permanência, vai reduzir em 5% a alíquota, né? Até chegar então a mais de 10 anos em 10%. Tá? Então se você investe hoje e saca com menos de 2 anos, não foi uma estratégia viável, você perdeu dinheiro, né? Porque em vez de você ser tributado em 27,5%, você foi tributado em 35%. Se você sacar entre 2 e 4 anos, também está perdendo dinheiro. Você está sendo tributado numa alíquota maior. Agora, a partir de 4 anos, você consegue aí ter um benefício fiscal em relação ao imposto de renda. Tá bom? Essa estratégia, no final, qual é a vantagem? Você vai fazer o diferimento do imposto, ou seja, você vai de fato pagar esse imposto mais adiante, que uma alíquota de 27,5% hoje, ela pode ser transformada em 10% daqui a 10 anos. Isso é uma vantagem, tá? Segunda vantagem é só pelo fato de você estar com o dinheiro investido em previdência privada, que o PGBL poderá te dar um favorecimento em relação a casos de inventário, sucessão. Caso, por exemplo, aconteça alguma morte no meio do caminho, e seu dinheiro ainda está parado lá na Previdência, normalmente o dinheiro em Previdência ele consegue ser resgatado e entregue à família ali no prazo de até 30 dias mais ou menos. Então é um processo onde a sua família fica com dinheiro líquido, talvez mais rápido se você tivesse um patrimônio, por exemplo, em imóveis ou em algum tipo de situação de que seu inventário vai para o lado judicial, tá bom? Existem algumas correntes, só fazendo um parênteses aqui, sobre esse favorecimento do inventário do PGBL, tá? Existe aí correntes que são a favor e corrente contra, tá? Mas só deixando aqui uma atenção de que existe a possibilidade, tá bom? Mas não é o nosso foco aqui, da nossa estratégia, tá? Nosso foco aqui é a estratégia da restituição, tá? Então que você perceba que você vai ter uma restituição inicial bem grande no primeiro ano, né, ali direto na sua imposto de renda,
Só que você vai ter que ter essa necessidade de ficar com o dinheiro ali preso naquele investimento por uma quantidade de tempo razoável, tá? Então, como desvantagem, você pode ter que, com a falta de liquidez, né? Vamos supor que você precisa do dinheiro em menos de 10 anos, você pode perder esse benefício, tá? Então, você precisa de longo prazo, que tenha bons fundos de investimento, né? Não adianta nada, então, eu utilizar a estratégia do PGBL com a possibilidade de ficar 10 anos e eu tiver investido dinheiro num fundo muito ruim, né? Numa previdência privada muito ruim, que me cobre taxas elevadas, que não me entrega a rentabilidade esperada. Então acaba que no benefício sai por água abaixo, tá? Não adianta nada você tirar de um lado e descobrir do outro. Então é importante então que essa estratégia seja aplicada com fundos de investimento no modelo de previdência privada que sejam de fato bons, né? E que de preferência tenham uma taxa de administração, enfim, condizente com a rentabilidade entregue, tá bom? Então isso, essa aqui é a estratégia 1. Acredito que muitos de vocês que já têm um tipo de familiaridade com o imposto de renda já conheciam esse modelo, tá? Agora, nós vamos entrar de fato pela cereja do bolo, que é a nossa estratégia 2, tá? Então bebam uma água. Se quiserem, utilizem aí uma folha de papel em branco, porque para algumas pessoas pode dar um nó, mas no final vai dar tudo certo. Só o slide já tem muita informação. Eu tentei colocar tudo num slide só para ficar uma coisa mais fácil de ver, tá? Não ficar a informação jogada em vários lugares. Então vamos lá. Primeiro passo. Essa é uma estratégia que ela exige a utilização de um dependente, né? Então, para quem é indicada essa estratégia, então, se você tem renda anual superior a 350 mil reais, essa é uma estratégia que pode ser que enquadre no seu perfil. E se você tem pelo menos um dependente, né? Um filho, uma esposa, um pai, mãe, enfim, que não possuem renda, né? Dependentes que não se beneficiam de renda, tá? Não trabalham, enfim, não recebem renda tributada, tá bom? Bora lá então. Então, como é que funciona então? Eu vou precisar então de um dependente que não tem renda e essa estratégia é mais indicada para rendas superiores a 350 mil reais ano, tá? E como é que funciona então ela na prática? Vamos lá. Ela é dividida em 3 anos, tá? Você vai precisar de 3 anos para começar e completar essa estratégia. No primeiro ano, o que nós vamos fazer? A gente vai abrir uma conta numa corretora no nome do filho. A conta ela precisa estar no CPF. No caso aqui eu estou usando o filho como dependente, tá? Um filho menor de idade e que ele não tenha renda, tá? No meu caso aqui, vamos supor que eu estou levando aqui o meu filho mais velho, tá? Então eu abro a conta no nome dele, ok? Nesse primeiro ano, eu preciso que esse meu filho, esse meu dependente, seja de fato um dependente declarado em imposto de renda, no meu imposto de renda. Então, ele vai fazer a declaração dele em conjunto comigo. E o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um investimento no nome dele, de uma previdência privada do tipo PGBL, com regime tributário progressivo, tá? Então, o que significa isso? Significa que vou manter a estratégia do PGBL, vou utilizar parcialmente a estratégia do modelo 1, de até 12% da renda tributada, só que nesse modelo aqui, o investimento não é no nome do pai, do titular da declaração, é no nome do dependente, no meu exemplo aqui, do meu filho, tá? Qual é o limite aqui da estratégia máxima onde ela funciona? É entre 45 mil e 50 mil reais de investimento por ano nessa previdência. Isso aqui representa aproximadamente 12% de uma renda entre 350 a 400 mil reais por ano, tá bom? Então, no primeiro ano, como é que ficaria o resumo da declaração do ajuste, né? Quando a gente for fazer o ajuste da declaração. A base de cálculo do pai, vamos imaginar aqui que fosse na casa aqui de 350 mil reais, para dar um exemplo aqui da minha iniciativa, dessa estratégia. Vou reduzir o PGBL do filho até 12%. Então, nesse caso aqui, vamos imaginar que eu estou usando aqui 45 mil reais de investimento no PGBL do nome do filho. O que significa isso? Que em cima desses 45 mil reais, eu vou abater a base de cálculo do pai. Então, eu vou ter uma economia de 27,5% sobre esses 12 mil. Então, 27,5% sobre os 45 mil. Então, dá um valor aqui de R$ 12.375. Ou seja, resumindo,
Nesse primeiro ano aqui, só o fato de eu investir no nome do dependente, numa previdência PGBL, a expectativa nesse exemplo é que a Receita Federal me restitua R$ 12.375, ok? Então, no primeiro ano, eu tenho R$ 45 mil investidos na PGBL e a Receita Federal me restitui em mais 12.375, ok? Então, vamos lá então. Primeiro ano é só isso. No segundo ano, eu vou fazer o resgate da previdência do filho, né? Porque essa estratégia é uma estratégia de curto prazo. Então, eu vou aplicar, normalmente a gente aplica ali em novembro, dezembro do ano 1, e eu vou resgatar mais ou menos 12 meses depois, mais ou menos entre novembro e dezembro do outro ano, tá? Quando nós fizemos o resgate do ano 2 no nome do filho, o dinheiro vai para a conta do filho, certo? Só que a corretora, ela vai reter, por lei, 15% do valor resgatado, tá? Então, imaginando que o fundo não teve nenhum tipo de rentabilidade. Não vamos levar aqui em consideração a rentabilidade para facilitar a nossa conta de entendimento, tá? Os 45 mil investidos lá em novembro, dezembro, quando eu resgatar no outro ano, vai ficar retido lá R$ 6.750 a título de imposto de renda, tá? No nome do meu filho. Então, vai cair na conta dele, de fato, só R$ 38.250, ok? E aí, no ano 2, eu preciso fazer uma declaração separada para o meu filho. Por quê? Porque como ele não tem renda, né, e ele recebeu aqui uma restituição de R$ 38 mil com a retenção de R$ 6.750, o que eu preciso fazer? Eu vou utilizar o fato dele não ter renda e me beneficiar da isenção das pessoas que não têm renda, tá? Hoje, se não me engano, a isenção está na casa ali dos R$ 28 mil, tá? Imaginando que eu faço uma declaração separada para o meu filho, uma declaração simplificada, tá? Então vai dar mais ou menos R$ 28 mil de alíquota zero. Então, quando eu fizer o resgate desses R$ 38 mil, na verdade dos 45 mais 15 retido, né? 15% retido, então líquido 38, vai cair na conta do meu filho. E aí, como ele não tem renda nenhuma, a Receita Federal vai falar assim, ok, eu vou te devolver esses 15%. Por quê? Porque você não tem renda. Quando eu fizer a declaração de ajuste do meu filho separada, eu vou ter esses R$ 6.750 devolvidos. Então, como é que fica então? Primeiro ano, eu invisto R$ 45 mil, porque ele representa até 12% da renda do pai, mas no nome do filho esse investimento. No segundo ano, eu resgato o valor total, no entanto, a Receita Federal fica com 15% nesse segundo ano. Quando eu fizer o ajuste do filho, da declaração separada dele, a Receita Federal devolve os 15% no terceiro ano, ok? Então, invisto no primeiro ano, no segundo ano eu faço resgate, e no terceiro ano eu recebo os 15% retido no filho. Resultado final: declaração de ajuste do pai terá 12% de redução na base de cálculo, ok? Então, nesse exemplo, no primeiro ano a gente recebe uma restituição extra de R$ 12.375, tá? O PGBL do filho, praticamente ele vai sair com 0% de tributação. Por quê? No primeiro ano eu vou resgatar parte e no segundo ano a Receita Federal me devolve a retenção. Então, no final do terceiro ano, eu tenho os R$ 12 mil de restituição no imposto de renda do pai, mais os 45 mil investido no nome do filho. Percebe? Que eu utilizei 45 mil reais e no final eu estou aqui com 57.357 reais. Perceba que aqui então houve de fato uma regra de praticamente a gente criou uma nova isenção aqui, né, na restituição e o pai ficou com a base de cálculo menor, tá bom? Ô querido, parece lindo e maravilhoso, Pedro, mas tem alguma desvantagem de estratégia? Tem. A estratégia é o fato do ano 2, o seu filho ele ficar... E aí, turma, perdão, mas hoje uma quebra no vídeo anterior e eu vou completar aqui a informação para ninguém ficar a ver navios, tá bom? Vamos lá. Eu estava falando sobre as desvantagens da estratégia 2. Como é que funciona então essa estratégia? Tá? Imaginando então que eu tenho uma renda tributável declarada elevada, eu tenho pelo menos um dependente para ser utilizado na estratégia. Tá? Qual é a desvantagem? Imaginando que são 3 anos de estratégia. Ano 1, eu tenho uma declaração titular e o dependente junto. Ano 2, eu tenho uma declaração titular
e faço uma separada para o dependente, ou seja, o dependente deixa de ser meu dependente e passa a ter uma declaração simplificada individual, tá? E no terceiro ano volta a ser todo mundo na mesma declaração se tiver interesse, tá? Então, no ano 2, se o seu dependente ele tiver despesas de saúde muito elevada, plano de pensão muito elevado, pode ser que essa estratégia não funcione. Por quê? Aqui nós estamos levando em consideração que nós adicionamos R$45 mil de despesas, que seria o PGBL. Mas se seu dependente tem despesa de saúde próximo disso, não faz sentido, né? Porque no segundo ano eu não vou poder levar em consideração essas despesas de dependente, até porque ele não estará dentro do meu imposto de renda. Então aqui é um pouco de matemática. Se eu tenho um dependente que por acaso eu só pago, por exemplo, escola, né? Tem um plano de saúde que tem um valor relativamente baixo. Então que fica ele na casa ali, levando em consideração o teto da educação e a saúde fica abaixo de R$10 mil por aquele dependente, essa estratégia super vale a pena. A partir do momento que as despesas, principalmente com saúde e pensão, começam a ficar mais do que esses R$10 mil, a gente começa a pensar se realmente toda essa complexidade no processo vai valer a pena, tá bom? Então essa é a primeira desvantagem. Tem que levar em consideração qual o tamanho das despesas do seu dependente, tá? Outra desvantagem, se você tiver apenas um dependente, essa estratégia funciona ano sim, ano não, ano sim, ano não. Se você tiver 2 dependentes, você pode fazer ano ímpar com um, ano par com outro, ano ímpar com um, aí segue todos os anos com a estratégia, tá bom? Então o que acontece? Você tem que ser uma pessoa organizada, porque vai demandar uma logística que você precisa registrar as coisas para que não se perca durante o processo, tá bom? Então essa é uma desvantagem, que talvez não pode ser nem tanta desvantagem, se você for uma pessoa organizada, ok? E o terceiro ponto é a liquidez do investimento, né? Como você colocou lá seu investimento numa previdência privada, você só consegue resgatar ela com pelo menos um prazo de carência de 60 dias. Tá? Então é uma liquidez controlada, né? A gente deixa um dinheiro reservado para aquilo. Aí você pode me perguntar assim, Pedro, mas se eu investir nesse modelo de previdência, eu não vou perder rentabilidade? Né? Eu não vou perder dinheiro porque eu poderia estar colocando esse dinheiro investido em outro lugar? Não, por quê? Porque como uma estratégia de curto prazo, nós vamos investir numa previdência privada que ela vai ter como referência uma renda fixa de curto prazo, tá? Então, qual é o tipo de previdência que eu indico? Previdências privadas, PGBL, com regime tributário progressivo, mas que seja investido num fundo que ele seja atrelado, por exemplo, à taxa Selic, né? Ao Tesouro Público Federal, Selic, tá bom? Então você terá a rentabilidade de um título seguro, porém com esse benefício tributário, ok? Porque lembra, é uma estratégia de curto prazo, perfeito? Então é isso, pessoal. Eu acho que aqui ficou agora 2 estratégias interessantes. A estratégia 1 mais comum, a estratégia 2 eu acredito que tenha sido uma novidade, ou até, né, fez a cabecinha de alguns pegarem fogo por a quantidade de informação. Mas caso vocês achem que tem capacidade de implementar uma das 2 estratégias, ou está com dúvida, ou quer tirar mais detalhes, tá bom? Me manda um direct, vá lá no Instagram, pedro.tafuri, tá bom? Ou no comentário aqui desse vídeo, que eu vou deixar aqui listado no YouTube esse vídeo, porque pelo tamanho dele, acho que aqui fica uma plataforma mais interessante, tá bom? No mais, contem comigo, para que todo mundo tenha uma vida boa, com dinheiro no bolso sempre, e que a gente possa explorar o máximo possível de experiências nessa vida, tá bom? Nada melhor do que um planejamento de vida e finanças pessoais com inteligência. Abraço, pessoal, e até a próxima!